Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 20. Eu quero compartilhar com vocês e eu acredito que Deus vai falar contigo. Está escrito assim: Daniel, livro do profeta Daniel. Daniel é um dos livros mais lidos e cridos em toda a história do mundo, porque é um livro profético. Mas antes do profeta Daniel ser um dos livros proféticos, ele é também um livro que inspira a muitos jovens, porque este livro contém a história de 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes 4 jovens fizeram toda a diferença na famosa Babilônia, terra da corrupção. Quando alguém falava em Babilônia, estava falando em um lugar onde o pecado corria rio abaixo, solto. Tanto é que no futuro, quando o mundo estiver totalmente revoltado contra Deus e as pessoas não quiserem mais saber de Deus, cidades grandiosas serão construídas. Haverá uma cidade, segundo as Escrituras, que será chamada de a Grande Babilônia. Isto é, um lugar onde Deus não será adorado e não será bem-vindo. Até em falar o seu nome, a pessoa que o fizer correrá o risco de perder a cabeça. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 jovens, estiveram ali e fizeram toda a diferença. E vamos estar lendo o versículo 20 para meditarmos. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos, astrólogos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. No livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 20, nós vemos a recompensa, o galardão da fidelidade. Aqui no versículo 20, nós estamos vendo o resultado. Se valeu ou não valeu a pena ser fiel. Se compensou ou se não compensou permanecer firme. Quem não conhece esse versículo bíblico, talvez não saiba do que eu estou falando. Mas no princípio deste livro, no capítulo de número 1, os versículos que antecedem, nós encontramos o rei Nabucodonosor. Ele sitiou a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que no primeiro dia em que Nabucodonosor chegou e cercou Jerusalém, eles sentiram que a cidade iria cair. Porque o profeta Jeremias havia dito várias vezes: se vocês não se converterem, se vocês não mudarem de vida, coisas ruins vão acontecer com vocês. Mas eles não deram ouvidos, acharam que Jeremias era um louco, era um fanático, um profeta sem casa, sem família, sem esposa, dizendo que estava a serviço do Senhor, vivendo no deserto, entregando profecias. E eles não acreditaram, mas tudo que Jeremias disse era verdade. O versículo 1 diz: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, que era o rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, o Senhor. Então Nabucodonosor levou esses utensílios para a casa do seu Deus, na terra de Sinar, e pôs os utensílios na casa do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, um dos seus chefes, que trouxesse dos filhos de Israel, da linhagem real, e também dos nobres, jovens que não tivessem defeito algum, que fossem formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Quando nós lemos esses primeiros 4 versos, nós já podemos entender uma coisa muito séria. Primeiro,
Deus não mente. Deus cumpre o que ele diz. Jeremias advertiu o povo e disse: se vocês não mudarem, o rei da Babilônia virá e vai cercar a cidade e destruí-la. O templo será destruído. Os utensílios da casa do Senhor serão levados. Mas eles achavam que Jeremias era um traidor. Profetizando contra o templo, jamais Deus iria deixar que o seu templo fosse destruído. Mas na verdade era o próprio Senhor que estava dizendo. E aqui nós vemos o rei cercou a cidade, destruiu a cidade, saqueou o templo, a profecia se cumpriu. E o rei lhes determinou aos jovens que foram para a Babilônia que comessem da sua comida e bebessem da sua bebida, e que fossem criados por 3 anos. Era uma espécie de faculdade. Eles iriam ficar ali na universidade de Babilônia, iriam comer da comida do rei, beber da bebida do rei, e depois que 3 anos se passassem, eles seriam testados. Entre eles achavam-se dos filhos de Judá 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Uma coisa que eu quero dizer a vocês o seguinte: Ananias, Misael e Azarias e Daniel não eram apenas os únicos que foram levados. Foram levados diversos jovens, porém Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem puseram os outros nomes. O chefe dos eunucos chamou Daniel de Beltesazar, Ananias chamou de Sadraque, o Misael chamou de Mesaque e Azarias chamou de Abidnego. Estes nomes foram colocados neles, porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram nomes judeus. Agora, Beltesazar, Sadraque e Mesaque eram nomes babilônios, já com a intenção de torná-los babilônios, já com a intenção de torná-los cidadãos da Babilônia. Mas Daniel assentou em seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei, nem com a bebida que ele bebia, mas assentou em seu coração de comer legumes e beber água. Isto aqui é muito interessante. O tempo não é o suficiente para a gente descrever a vocês o quanto isto foi difícil para eles. Eles estavam em uma cidade diferente, entre um povo diferente, de um costume diferente, numa posição muito desproporcional a eles, mas mesmo assim eles decidiram ser fiel. Mesmo assim eles assentaram em seu coração. Daniel disse: me experimenta 10 dias, a mim e aos meus companheiros. Ah, mas pastor, por que eles não comeram da comida do rei e não beberam da bebida do rei? Não era só comida, não era só bebida. O problema é que tudo na Babilônia era consagrado a ídolos. E Daniel não queria, não era comida, ele não queria era fazer parte daquele culto que era oferecido. Ele não queria comer uma comida que tinha sido sacrificada a ídolos. Portanto, ele preferiu comer legumes e beber águas. E quando eles passaram por 10 dias, então o chefe dos eunucos viu que eles estavam com o semblante vivo, que eles estavam alegres e fortes, e então manteve aquela comida. Agora imagina, eles passaram 3 anos comendo só legumes e bebendo água e sendo fiel. 3 anos só comendo legumes e bebendo água e sendo fiel a Deus. O resultado é aqui, no versículo que nós acabamos de ler. E o rei falou com eles depois dos 3 anos, e não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tudo que o rei perguntou, achou eles 10 vezes mais sábios daqueles que já eram formados, daqueles que já eram professores. Eles se sobressaíram em tudo, porque foram fiéis a Deus. Espero que essa mensagem tenha falado com você. Deus abençoe, um forte abraço e até breve.